a religião e o sentido da vida. Desde os primórdios até os dias de hoje, um sentido para nossa existência é perseguido de forma contumaz e exaustiva. Há muitos séculos, filósofos analisam a natureza e o homem, buscando motivos, examinando nuances, desvendando mistérios que conduzam à verdade acerca do que suas percepções lhe impendem. Em uma mão anexa, cientistas observam os fenômenos, criam instrumentos e técnicas das mais variadas que os encaminhem a explicar os fatos que, ao longo dos séculos, tanto nos têm intrigado. Por outro lado, religiosos de todos os naipes perquiriram o transcendental, buscando abrigo no metafísico e na teologia, a fim de encontrar, em outro mundo, as causas e desígnios para o próprio mundo onde vivem. Construíram templos, devotam orações febris, fazem promessas a entidades indetectáveis. Suas expectativas sobre a vida, de fato, ultrapassaram as lindes da que possuem, e seu sentido se encontra, de certa forma, no que virá, a revelia da mera realidade cotidiana. É cristalino que cada um é livre para fazer a expedição que desejar em sua existência, mesmo caminhando em uma trilha por onde nada se pode se saber com o mínimo de certeza. Mas existem questões relevantes aí. As respostas do além só podem ser confirmadas no além. E de lá, ninguém voltou por mais que se diga o contrário. Dessa forma, abdicar dessa vida em detrimento de outra, que alguém, algum dia, em algum lugar, disse que teríamos, não parece profícuo, apesar de ser compreensível, face à nossa mortalidade e falibilidade. Uma questão maior é quando os dogmas do outro mundo, esses mesmos que não se podem confirmar ou contestar de forma incólume, trazem tão grandes consequências. Notem que o religioso, em sua busca por um sentido da vida, de uma vida que nunca se confirmou, criou regras para todos, e elas se estendem inclusive para os que se importam apenas com a única vida que tem certeza possuírem. O crente, nesse processo, inventou punições e recompensas eternas, que atingem a todos sem distinção. Ele não só crê nisso, mas afirma que sabe que é verdade. Esse é o seu fito existencial, sua premissa precípua de vida. Na maior parte das vezes, seu credo lhe diz que não basta ser salvo, mas que é preciso aos outros salvar, mesmo aqueles que não desejam ser salvos. E mais uma vez tentam, a todo custo, mesmo ao de vidas que ironicamente aduzem serem sagradas, impor o sentido de suas vidas àquelas que não são as suas próprias. Há o ordenamento da evangelização na maioria dos casos, mas penso que existe um grande coeficiente de covardia aí também. O religioso precisa de aprovação, porque no fundo está coalhado de dúvidas. Carece de confirmação, e é claro que a confirmação nunca chega e nem poderia. Ele necessita que quem está ao lado também haja psicoticamente como ele, avalizando assim a sua própria insanidade fundamentalista. Precisa acreditar em seu narcisismo desvairado, que sua vida, ao arrepio do que aprendeu, não terminará nunca, e isso gera a pior consequência, a de que nada que é deste mundo possa ser tão importante quanto o que vai acontecer em outro mundo. Essa vida passa a ser secundária. A partir daí, tudo fica subjetivo, submisso a crenças imbecis, sem sentido, caducas. O religioso, então, se resigna a uma vida cujo sentido é alheio à realidade. Seus objetivos primordiais não são terrenos, palpáveis, possíveis. Ele então derrama o leite e nem percebe o que fez. Quando poderia agir, ele ora. Quando poderia se divertir, desperdiça seu tempo e dinheiro em templos lotados, por vezes falando em línguas ininteligíveis, pateticamente se comunicando com mortos, sacrificando animais em homenagem ao nada, completamente desposado da racionalidade. Quando poderia abraçar as diferenças,
ele as rechaça, por força do dogma anestesiante e do medo do pecado filho da puta. O crente, acima de tudo, é um coitado, um manco com bengalas intangíveis, um paralítico sem cadeira de rodas. O religioso é um covarde infeliz, que com medo do fim não percebe que a beleza de tudo está na viagem e não no destino, que a magia está justamente em saber que o novo sempre virá, que a renovação é a verdadeira e única redenção. Enfurnado em sua teologia, ele busca saber qual é a espessura das asas dos anjos. Perde seu limitado tempo se preocupando com santos e com joelhos dobrados e, na esteira disso, vai se furtando a viver a vida em toda a sua plenitude. Dogmaticamente, ele cria restrições ao sexo ao invés de fazê-lo, transforma o vinho em sangue ao invés de bebê-lo, transmuta o pão em carne ao invés de simplesmente passar-lhe manteiga. Como não ter pena de tal criatura? Como um grande bufão, como o pau-mandado que abaixa a cabeça sem pensar duas vezes, é ordenado a amar o que não ama, criando por isso, ao longo de sua curta existência, clássicas relações de sadismo. O irônico, para não dizer trágico, é que na maior parte das vezes é justamente por esses mesmos regramentos de amor e tolerância ao próximo, que sem água ou piedade um dia lhe enfiaram goela abaixo, é que afirma que quem é diferente dele é inferior ou desmerecedor, por sua sexualidade, crença ou descrença, cor ou gênero. Que belo sentido para a vida a religião nos traz. Para mim, parece claro que o sentido da vida é aquele que desejamos dar a ela. Mas isso sou eu. Não sou dominado por mandamentos do além. Sou livre. Ninguém inventou um sentido para a minha vida. Não permitiria isso. Sou forte o bastante. Sou crescido, adulto. Se encontrar sentido para a vida na música, na literatura, no trabalho, na família, ótimo. O que importa é que ele seja real, intenso, frutífero. A vida é tão bonita que, se prestarmos a devida atenção, podemos ver sentido para ela em coisas triviais. Não é preciso buscar abrigo no ilusório, e isso é espetacular. Vejo o sentido da vida nas rugas, no rosto de meus velhos pais. Vejo o sentido da vida no sorriso ilimitado de minhas sobrinhas. Vejo o sentido da vida no carinho de minha esposa. Vejo o sentido da vida na conversa despretensiosa com meus amigos. Vejo o sentido da vida em saber que no dia em que me for, serei enterrado, fecundando a terra e fazendo a minha parte na perpetuação do maravilhoso e impressionante ciclo de renovação da existência. Não acredito, nem por um instante, que minha alma irá para algum lugar. Ora, nem em alma acredito. Mas isso não me importa. É claro que lamentarei deixar algumas coisas e pessoas para trás, mas isso faz parte do jogo. E é justamente isso que é libertador. Saber que eu acabo e não o contrário. Não sou importante. A vida é. Acreditar que não existe punição ou recompensa divina é a cereja do bolo. Isso traz paz e não ressentimento. Isso é tão óbvio que deveria espancar a vista do mais radical dos religiosos. E quando chegar a hora, se puder me remeter ao que fiz, quero que o sentido que minha vida teve, se houve algum, seja aquele que eu quis dar a ela. Saber que fiz o que minha consciência me mandava, apenas ela. Sem medos, sem um pai dominador, tirânico e castrador que não me deixava crescer e que me vigiava em todos os minutos em que vivi. Mas na cada vez mais improvável possibilidade de estar errado e, se no momento final vier a descobrir que me enganei e me deparar com um ser maior a me pedir contas e explicações do sentido que dei à minha vida, alheio às suas instruções, de certo terei algumas coisas a lhe dizer antes de ser enviado direto para a fornalha. O direi que não podia ligar menos para o que ele achava ou ordenava. O direi que vivi livre e que morri livre.
e que ele pode se danar com seus nécios regramentos. Ou direi que, se desejava dar algum recado ou tinha missões a cumprir, então ele é o maior dos incompetentes e o pior dos pais. O direi até o fim que não há sentido em viver a própria vida pelo sentido da vida de outros. E farei tudo isso sentado, com as pernas para o alto, com um copo de uísque em uma das mãos e apontando o dedo médio em riste da outra mão para a sua insignificante, genocida e inerte face metafísica. Texto de H.P. Charles.